Com muito prazer recebendo o deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, partido do PSB Rio, né? Eu acompanho muito a sua carreira desde a época de deputado estadual, no Rio de Janeiro, 2 vezes deputado estadual, candidato várias vezes ao prefeito do Rio de Janeiro, deputado federal, sempre em comissões polêmicas, difíceis no Legislativo. Então, agradeço muito, Molon, você ter aceito o meu convite. Muito obrigado mesmo, porque eu acho que você qualifica o debate político no Brasil. E isso é fundamental, especialmente no momento difícil que estamos vivendo. E a primeira questão, e já agradecendo você ter aceito o convite, eleição da Câmara. Como é que estamos? Bom, Marco, primeiro eu queria cumprimentá-lo, agradecer o convite, que para mim é um convite honroso. É um grande prazer conversar com você. Eu acompanho também toda a sua atuação, seus comentários, as suas reflexões há muito tempo, sempre qualificadas também, fundamentadas, informadas. Então, para mim é um prazer também participar dessa conversa com você. Muito obrigado pelo convite. Sobre a eleição para a presidência da Câmara, nós estamos num momento decisivo da disputa, porque agora os deputados estão, os dois candidatos, os dois principais candidatos, né, o Baleia Rossi e o Arthur Lira, trabalhando para conquistar votos, porque ao lado da formação dos blocos há essa disputa pelo voto individual, que depende muito do candidato, de fato, ligar, pedir o voto, procurar cada deputado. É uma atividade que é trabalhosa, mas é necessária. Agora, a candidatura que eu estou apoiando, que o PSB está apoiando, que é do Baleia Rossi, largou na frente, largou bem, porque o presidente Rodrigo Maia conseguiu construir um bloco muito significativo, de cerca de 280 parlamentares, com visões distintas do ponto de vista ideológico, né, com visões diferentes sobre o papel do Estado na economia, sobre o papel do mercado na economia, sobre privatizações, sobre uma série de coisas, mas que estão unidos em torno da defesa da democracia e das instituições brasileiras, né? Em defesa da ciência, em defesa da vacina, em defesa da vida. E esses valores são muito mais importantes do que, eventualmente, as nossas discordâncias sobre quais empresas devem ou não ser privatizadas ou quais ou não devem ser estatais, né? Essas diferenças existem, mas são menores do que a defesa da democracia, que é uma questão civilizatória. O péssimo exemplo que a gente viu agora de Trump e de seus seguidores nos Estados Unidos serve como alerta de que é fundamental ter um Congresso independente para frear esse tipo de arrobo, e Bolsonaro já anunciou que fará em 2022. Por isso, mais importante do que nunca, termos uma Câmara livre e independente. Por isso, eu estou apoiando e trabalhando pela candidatura do deputado Baleia Rossi. Como é que você avalia, já que está terminando agora 1º de fevereiro, né, as gestões, que não foi uma só, do deputado Rodrigo Maia à frente da Câmara dos Deputados? Eu considero que foram gestões muito importantes, né? E, como disse a respeito de Baleia, posso e devo dizer a respeito de Rodrigo também. Tenho visão diferente do Rodrigo em alguns pontos, né? Sobre questões econômicas, de papel do Estado, de papel do mercado, mas eu acho que, sobretudo nesse último biênio, eu diria que no primeiro mandato do deputado Rodrigo Maia, ele teve um gesto muito importante, que foi colocar em votação, levar a plenário a cassação do ex-deputado Eduardo Cunha, que era o que eu esperava dele naquele momento. Eu o apoiei naquela eleição e cobrei dele um único compromisso, que ele permitisse que aquele processo chegasse ao plenário. Ele se comprometeu e cumpriu. E nesse último biênio, eu destacaria o papel fundamental dele na defesa da democracia, como contraponto a Bolsonaro em momentos críticos que o nosso país viveu, sobretudo lá para abril, maio, Marco, em que, logo após o início da pandemia, o presidente da República participou daqueles atos insanos, defendendo o fechamento do Congresso, do Judiciário, do Supremo, assim por diante, e Rodrigo Maia se portou à altura do que o país exigia. Evidentemente, eu tenho uma visão diferente da necessidade de se fazer o impeachment de Bolsonaro avançar. Eu acho que nisso o Rodrigo deveria ter feito. Mas ele, em defesa de si mesmo, ele tem o argumento de que seria colocar o impeachment para ser votado e não ser aprovado. É um argumento válido também, significa dizer que ele tinha um receio de que Bolsonaro pudesse ser fortalecido de um processo como esse. Mas, a par dessas divergências que existem, eu acho que o Rodrigo cumpriu um papel importante na defesa da democracia e o reconheço por isso. E isso foi fundamental para que ele nos unisse em torno de Baleia Rossi.
Eu queria voltar a essa questão do impeachment, mas antes disso, deputado, eu li no noticiário de hoje, especialmente, a questão da eleição presencial ou não, né? Tendo em vista a pandemia que vivemos. Qual é a sua posição? Eu acho que não há por que se rejeitar a votação remota. Eu acho que ela não deve ser a única. Eu acho que, eventualmente, se algum parlamentar desejasse fazer presente, isso pode ser permitido. Mas eu, sinceramente, acho que se está politizando algo que não deveria ser politizado, da mesma forma que a vacina, né? Eu não acredito que seja o sistema que vai definir quem vai ganhar ou quem vai perder. Eu acho que quem vai definir a vitória ou a derrota são os próprios candidatos e a conduta deles até o dia da eleição, e não o sistema de votação. Eu agregaria a isso, Marco, um ponto de que, se você confia nesse sistema para fazer a coisa mais grave que há no parlamento, que é mudar a Constituição da República, por que não confiar nele para fazer uma eleição de presidente da casa? Não há razão. E acho que isso também já começa a lembrar um pouco o próprio comportamento de Bolsonaro, colocando em dúvida o sistema para poder questionar o resultado. Eu acho que seria um péssimo exemplo da Câmara exigir a votação presencial, significa promover uma aglomeração desnecessária, não significa apenas as pessoas irem votar, significam 504 e 5 deputados saírem das suas cidades, pegarem aviões e irem para Brasília para fazer alguma coisa que poderiam fazer pelo telefone celular. Então, não me parece que seja razoável exigir. Agora, se optar por um sistema híbrido, que se admite a presença de quem quiser, ou o sistema remoto para quem assim preferir, aí tudo bem, menos grave. Mas eu acho que se está tentando politizar um tema que não deveria ser politizado, que é um tema também de saúde pública. Deputado, se nós olharmos 1992, o processo de impeachment de Fernando Collor, tinha lá uma série de alegações em relação a irregularidades que ele teria cometido, né? E a base original é a CPI do Paulo César Farias, Pedro Collor. Tudo começou por causa de uma entrevista à revista Veja em maio de 92. Em 2016, nós tivemos o impeachment da presidente Dilma e o argumento central era a questão das pedaladas fiscais. Em 2019, especialmente em 2020, o deputado fez referência aos atos antidemocráticos com a presença pessoal do presidente da República, que não foi só um ato, foram vários, e além de outras ações, especialmente em relação à pandemia, não é o caso de se pensar no impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ou não? Ou não é a hora, é necessário mais coisas? Não, eu acho que já passou da hora, Marco. Eu estou inteiramente de acordo com essa sua pergunta, porque se você comparar o que Collor fez, o que se diz que Dilma fez, eu tive uma posição contrária no impeachment da Dilma, né? Mas ainda que se converse com alguém que tenha sido inteiramente a favor do impeachment de Dilma ou dos dois impeachments de Collor e Dilma, não há comparação da gravidade das acusações contra qualquer um dos ex-presidentes, seja o Fernando Collor, seja a Dilma Rousseff. Não há como se comparar a gravidade do que eles foram acusados com a gravidade da conduta do presidente da República. É algo que é incomparavelmente mais grave, sejam os ataques à democracia, sejam os crimes contra a saúde pública, seja a interferência na Polícia Federal para proteger os filhos e os amigos da justiça, a tentativa de usar a BIM, ou seja, há uma dúzia de motivos graves para afastar o presidente da República. E não fossem esses suficientes, a conduta do presidente de menosprezar essa pandemia, que é a mais grave do último século, estimular que as pessoas se aglomerem, desestimular o uso de máscaras, espalhar desinformação, contribuindo de forma decisiva para que o país chegasse ao escandaloso número de 200 mil mortos. Se isso não é suficiente para afastar um presidente, é melhor tirar o impeachment da Constituição, porque não serve para nada. Ele só serve para questiúnculas ou questões menores, se ele não serve para enfrentar essas coisas graves desse jeito. Então, sinceramente, eu acho que o Congresso errou gravemente de não tê-lo afastado. Acho que o presidente Rodrigo Maia errou de não ter submetido o processo a voto. E explico. A ameaça que o presidente da República fez em relação ao resultado de 2022 é a prova, Marco,
de que esse conflito ele existirá. Ou se enfrentará esse problema agora, ou se enfrentará em 2022, porque ele não sairá do poder de forma pacífica, mesmo que seja derrotado nas eleições. Então, eu sou daquela filosofia de que se você tem um problema para resolver, resolva-o logo. E eu acho que esse problema deveria ser resolvido logo, porque ele já está ameaçando a todos nós, dizendo, se não tiver o voto impresso e eu tiver um resultado desfavorável, a situação vai ser muito pior do que nos Estados Unidos. Por que é que nós vamos esperar ele se preparar para isso, armar uma parte dos seus seguidores fanatizados pelas suas palavras para provocar o caos no país? É isso que nós vamos aguardar? Eu acho que é uma irresponsabilidade, é preciso agir logo. E por que, deputado, não há uma articulação dos partidos políticos, da sociedade civil, para que se dê esse passo à frente, antes até de encaminhar uma solicitação de impeachment ao presidente da Câmara, afinal é ele que dá o primeiro passo, de acordo com a interpretação de 1992 e de 2016, porque na minha interpretação, não sou jurista, mas o soberano é o plenário, não o presidente, né? Mas a interpretação é que é o presidente, né? Então vamos seguir essa interpretação. E por que não se dá espaço? A OAB, eu vi notícias esses dias que o Conselho Federal deve se reunir para apreciar a questão do impeachment, mas em 1992 foi tudo muito rápido. Em 2016 foi tudo mais ou menos rápido. A questão é que em 2021 já, né, é algo muito lento. Por que não se... A pandemia explica tudo? Não, eu acho que não é a pandemia. Evidentemente que se as ruas estivessem cheias de pessoas se manifestando contra o presidente, talvez a temperatura estivesse mais elevada. Mas não acho que tudo se explique pela pandemia. Honestamente, eu acho que o que houve foi uma resistência, sobretudo do grande capital brasileiro e transnacional, às consequências de um impeachment na economia, o que eu acho que também foi uma avaliação errada. Porque se é verdade que um impeachment para um país, é verdade também que o país está parado há 2 anos. Ou seja, talvez nós já estivéssemos com o país voltando a funcionar normalmente se isso tivesse sido enfrentado no ano passado. E não estamos. E por que não estamos? Porque esse enfrentamento irresponsável da pandemia prolonga o desastre econômico. A economia não vai se recuperar, Marcos, se a gente não souber enfrentar a pandemia. E o Brasil está fazendo do pior jeito. Não é? Você repara, assim, os outros países tiveram picos pandêmicos, em seguida reduziram drasticamente as contaminações e as mortes, porque tiveram coragem de tomar medidas. Isso nada tem a ver com direita ou esquerda. Essa não é uma questão ideológica, é uma questão científica. É uma questão de ouvir os cientistas e fazer aquilo que tem que ser feito. Veja-se, por exemplo, a coragem de Angela Merkel. Veja-se, por exemplo, para citar uma mulher de centro-esquerda, a primeira-ministra da Nova Zelândia. Quer dizer, então nós temos tanto pessoas de direita quanto de esquerda, com bom senso, que ouvem os cientistas, protegem a vida da população, e quanto mais a vida é protegida, mais rápido a economia se recupera. E não o contrário, quer dizer, aqui não há que se escolher entre vida e economia. Proteger a vida é proteger a economia do país. Mas Bolsonaro fez o contrário. O mercado ficou assistindo perplexo, alguns empresários ligados a ele deram os piores conselhos do mundo, alguns dizendo que tem 5 ou 10 mil pessoas vão morrer, já morreram 200 mil, e a economia não se levanta, mas claro que não vai se levantar. Então, a meu ver, teria sido muito melhor enfrentar, sim, a paralisação política do país por 1 ano, porque isso de fato ocorre, por 6 meses, por 8 meses, por 4 meses, seja por tempo for, mas é melhor resolver o problema do que se prolongar. Olha o preço que nós estamos pagando em todos os sentidos, em termos de vidas e de empregos também. Não causa estranheza, deputado, frente a esse quadro apresentado econômico grave, né? Porque combina uma crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos, uma crise, nós tivemos uma década que terminou agora, desastrosa, essa sim foi a década perdida das últimas 4, uma coisa tenebrosa, tivemos uma expectativa de vida, uma queda de 2 anos, algo que não ocorre desde 1940, uma loucura, e além de indicadores péssimos. Por que, então, não há essa articulação? Sociedade civil, partidos políticos, tem partidos que, no campo mais à esquerda, que não querem o impeachment porque acham que é mais fácil vencer o Bolsonaro em 2022, sendo assim, é melhor empurrá-lo
para vencê-lo facilmente, dentro de uma leitura me parece pouco republicana, mas eleitoralmente alguém pode pensar assim, por que não se vai à frente, tendo em vista os graves crimes contra a República já cometidos pelo Bolsonaro e que sinalizou na live de ontem, eu assisto por obrigação, não por gosto, Claro. Eu fiquei estarrecido também. Por que não há esse primeiro passo efetivo? Olha, Marco, primeiro em relação assim, a uma das razões, eu atribuo a essa visão do grande capital, né, do mercado, de não querer e, portanto, desestimular os parlamentares ou líderes políticos próximos a eles de que avancem nessa direção, por imaginar equivocadamente também que a agenda de Paulo Guedes, desculpe, houve uma pequena falha aqui, que a agenda de Paulo Guedes, você me ouve bem, Marcos? Estou ouvindo bem, estou ouvindo. Que a agenda de Paulo Guedes será implementada. Não será, Marco, a agenda de Paulo Guedes não será implementada. O presidente da República nunca foi liberal. Ele enganou os seus eleitores se disfarçando de liberal, mas ele não quer privatizar nada. Ele não está preocupado em vender as empresas estatais. E agora, com os aliados que ele tem alimentado, né, e de quem ele tem se aproximado, menos ainda, porque são partidos que, ao contrário, vão querer indicar diretores para as estatais, né, diretores e ocupar a máquina com seus correligionários, seus aliados, para distribuir poder. Então, isso de um lado. Agora, à esquerda, né, se por acaso ainda houver algum partido que faça esse raciocínio de que é melhor deixar Bolsonaro sangrar, porque é mais fácil de derrotá-lo do que derrotar outro candidato, outro presidente, assim por diante, eu acho esse erro mais grave ainda, porque isso primeiro significa que não se aprendeu nada com 2018. Infelizmente, nós não viemos parar nesse fundo do poço apenas pelos erros dos nossos adversários. Nós chegamos a esse fundo do poço também pelos erros de uma parte da esquerda que não entendeu que era fundamental colocar no segundo turno uma candidatura que tivesse chance de vencê-lo. Esse é o paradoxo das eleições de 2 turnos, Marco. Não adianta você apostar no candidato que sai mais à frente no primeiro. O fundamental é você apostar no candidato que tenha mais chance de vencer o segundo turno. E não foi isso que se fez em 2018. Eu apoiei no primeiro turno da eleição passada o Ciro Gomes. Não foi para o segundo turno. Eu acho que ele teria mais chance de vencer Bolsonaro do que Fernando Haddad. Não pelas qualidades ou defeitos de qualquer um dos dois, mas porque o antipetismo era e ainda é uma força viva na sociedade brasileira. Então, se por acaso alguém estiver imaginando que é melhor deixar Bolsonaro lá para derrotá-lo em 2022, está cometendo 2 erros. Um com o país, porque, mais uma vez, se coloca os interesses de um partido ou de um segmento acima dos interesses do país. E segundo, é um erro tático, porque já se provou falho. E o resultado de 2018 foi um desastre por isso. Deputado, o que acontece com o Rio de Janeiro? É fácil, acho que, perguntar ao deputado, porque o deputado já foi. Fácil a pergunta, a resposta que eu não sei. Foi várias vezes deputado estadual, né? Conhece, foi candidato a prefeito, conhece a realidade do Rio de Janeiro, da cidade e do estado. O que acontece? Como é possível ter um estado que já tem 5 governadores foram presos, o Tribunal de Contas, em certo momento, para ter o quórum, a reunião era na cadeia, né? Porque estava a maior parte preso dos conselheiros, denúncias que ocorrem sobre o Poder Judiciário, mas especialmente sobre o Executivo e o Legislativo do Rio de Janeiro, problemas terríveis. O que acontece? Eu queria que, por favor, o deputado respondesse 2 questões. Uma, essa questão mais estrutural. 2, durante 15 anos existiu o estado da Guanabara, né? Entre 1960 até 1975, né? Teve 1, 2, 3, 4 governadores, né? O Lacerda Negrão de Lima, aí depois foi o Chagas Freitas e o Faria Lima. Se não me engano, acho que foi assim a ordem, se eu não estiver enganado. Então, o que aconteceu com o Rio? É melhor voltar ao estado da Guanabara e separar, ser uma cidade-estado, tal qual foi entre 60 e 75? Qual a sua opinião? Veja, Marco, tem um professor da UFRJ, é um economista chamado Mauro Osório. Ele tem uma tese muito interessante sobre o Rio de Janeiro para tentar explicar
né? O que houve com o Rio de Janeiro? Por que nós viemos parar aqui? E a tese dele, tese de doutorado dele, atribui, a tese de doutorado dele atribui essa situação dramática da vida política no Rio aos efeitos do golpe de 64. Ele diz que, após 64, o Rio de Janeiro foi o estado, né, Rio de Janeiro e Guanabara, que mais lideranças perdeu presas ou proscritas pela ditadura, lideranças de esquerda e de direita. Um exemplo disso é o próprio Carlos Lacerda, né? Então, essa razia que se promoveu aqui no estado do Rio de lideranças políticas, né? Essa tábula rasa, essa cassação generalizada de lideranças de direita, de esquerda, assim por diante, teria promovido, teria deixado um espaço vago para que o pior da política tomasse conta do Rio, estabelecesse um marco de poder que o Rio não consegue superar até hoje, né? É como se, usando uma imagem biológica, quando eventualmente se toma algum antibiótico, né, você destrói a flora intestinal, né? E você precisa depois tomar alguns remédios para repor essa flora, porque se você não fizer isso, pode ser que o seu sistema digestivo ou digestório, como se usa mais hoje, seja ocupado por bactérias ruins, né? Quer dizer, ou perigosas. Então, é um pouco essa sensação, a tese dele, e acho que faz sentido, porque, de fato, o Rio vem sendo escravizado por esse tipo de mal político, né? Que entra na política para se beneficiar, para roubar, um após o outro, e os últimos acontecimentos aqui no Rio, com mais um governador afastado por acusação de corrupção. Evidentemente que o caso dele não chegou ainda à conclusão do processo, mas os indícios não são poucos de que houve também mau uso do dinheiro público, em que pese qualquer interesse do presidente da República, o que eu não descarto também, de fazer com que esse processo seja acelerado. Mas eu não acho que isso foi inventado. Pode ter sido aumentado ou acelerado, mas não inventado. Então, isso tudo depois, como você mesmo disse, de tantos ex-governadores presos. Quer dizer, parece que não se aprende, né? Então, eu não acho que a solução seja separar o Rio do resto do Estado. Eu acho que a solução passa por mais transparência, pelo melhor funcionamento das instituições, pela participação da sociedade civil, pelo controle social. É uma situação dramática mesmo. Lembra, em alguns momentos, a história da Itália, né, em que o crime organizado se infiltra no Estado, e depois, para se tirar, é muito mais difícil. A milícia no Rio de Janeiro, hoje em dia, é isso, né? É muito mais difícil você combater o crime dentro do aparelho de Estado do que fora. É mais fácil combater o tráfico do que a milícia, né? Por causa das contaminações que a milícia provoca dentro do aparelho de Estado, né? Então, é uma situação muito ruim mesmo. Eu diria que a situação do Brasil é ruim e a do Rio é péssima, né? Eu acho que a situação do Rio consegue ser pior do que a do resto do Brasil, infelizmente. Justamente pegando um gancho aí, deputado, e antes eu me autocorrigindo, porque o Faria Lima foi o primeiro governador da fusão, né? Porque quem que nos acompanha aqui vai falar, epa, e, na verdade foi o Lacerda foi eleito, o Negrão de Lima foi eleito em seguida, veio o AI2, né? E o Chagas Freitas, claro que uma das referências, creio, da sua resposta é que o espaço vazio, assim como no futebol, na política, não há espaço vazio ocupado, e o chaguismo marca uma parte considerável da história do Rio, né? Nós entrevistamos aqui no Casal, entrevistei o Bruno Manso, que tem um livro A República das Milícias, entrevistei o Fernando Gabeira, e sempre a reflexão, para quem não é do Rio, é tentar entender, e o deputado fez referência às milícias e aos traficantes. Lendo, eu acompanho o noticiário diário do Rio de Janeiro, e vi uma notícia, e depois vi uma, duas, três vezes a mesma notícia, de uma fusão que teria supostos traficantes evangélicos, supostamente evangélicos, se unindo a milicianos e controlando algumas áreas e dando a denominação, aí parece parece Unesco e Teatro do Absurdo, dando a denominação de Complexo de Israel. E para mostrar claramente que domina a região, eles colocam a bandeira de Israel ou a estrela de Davi. Para quem está longe daqui, eu estou em São Paulo, a 450 quilômetros do Rio de Janeiro, todo mundo acha o Rio belíssimo, gosta do Rio, eu gosto muito do futebol, sem a importância do Maracanã na história. O meu time, o Santos, foi campeão do mundo no Maracanã, em 1963, contra o Milan. Quer dizer, o Brasil ama o Rio, mas parece que nem sempre o eleitorado carioca ama o Rio de Janeiro como os brasileiros amam o Rio de Janeiro.
E essa questão do crime organizado, o tráfico, a estrutura de Estado, como é que é possível resolvê-la, já que a intervenção no segundo semestre de 18 na área de segurança no governo Temer, ao menos à distância, parece que foi um fracasso. O que fazer em relação a isso, deputado? A sensação que dá é que é preciso começar tudo de novo aqui, Marco. Assim, um pouco... porque é difícil trocar o pneu do carro com o carro andando, né? É preciso parar o carro e começar novamente. Assim, o Rio precisa de um recomeço, sabe? De zerar o jogo e falar, olha, vamos começar tudo de novo. E eu tenho pensado muito nisso, assim, aquilo que a gente tem feito na Câmara dos Deputados para salvar a democracia brasileira, juntando partidos mais à esquerda com partidos mais à direita e partidos de centro, em torno de um conceito maior, que é a proteção da democracia. Eu tenho me perguntado se isso também não se aplicaria ao Rio de Janeiro, tentar juntar aqui, independente de visão de mundo, ideológica, de partido, chamar as pessoas de bem do Rio de Janeiro para se unirem e tentar recomeçar, dizer, olha, vamos trabalhar em cima do que a gente tem em comum, que é muito maior do que aquilo que a gente diverge. O que a gente diverge a gente trata depois. Vamos juntar as nossas forças aqui das pessoas de bem, independente da ideologia delas. Essa disputa a gente adia um pouquinho. Ali na frente, a gente faz uma disputa civilizada em torno de visão de cidade, direito à cidade, transportes, o que deve ser privatizado, o que não. Esse é um problema que a gente consegue, quando você está lidando com gente de bem, você consegue enfrentar as diferenças de uma forma construtiva, positiva. E o resultado dos debates é sempre melhor do que quando prepondera apenas uma visão, que é sempre mais limitada. Mas, antes disso, é preciso juntar as pessoas de bem aqui do Rio para tentar um recomeço. Eu estou cada vez mais convencido disso. Passamos, de alguma maneira, por uma experiência recente aqui na eleição do Rio de Janeiro, quando apoiamos um candidato que não queríamos apoiar, mas que era necessário derrotar Crivella, porque Crivella era um desastre completo do Rio de Janeiro. Então, já relativizamos, de alguma forma, a nossa visão de cidade, a visão que temos do próprio governo do atual prefeito para derrotar o que havia de pior. Isso tem que se aplicar também ao crime organizado, porque, senão, daqui a pouco não há mais o que salvar. A situação do Rio, Marco, assim, um levantamento recente do Globo mostrou que 13 bairros apenas não sofrem cobrança de taxas ilegais. 13 bairros. Ou seja, é uma dominação quase que completa da cidade. A cidade está totalmente dominada pelo crime. Então, é uma situação muito, 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 muito grave, né? Deve ensejar da nossa parte, por amor ao Rio, como você dizia, ter a capacidade de sentar à mesa e pactuar uma saída para o Estado, para a cidade, que junte as pessoas que querem recuperar e querem que a polícia seja polícia e que bandido seja bandido, e não polícia agir como bandido. Isso é inaceitável. Que é o dilema lá do Lúcio Flávio, lá. Lembrar o filme. Exatamente. E o livro lá, O Passageiro da Agonia. Deixa eu lhe perguntar uma última questão, deputado, que é uma questão difícil. Eu sei que é uma espécie de Deus e sua obra, mas, assim, durante certo momento da história do Brasil, e quando a gente podia ir a sebos, em outro momento da nossa história recente, em certas áreas assim da sociologia, da política, tal, vendo as lombadas, muitos projetos para o Brasil. Era projeto da direita, do centro-direita, do centro-esquerda, da esquerda. Era uma coisa assim, inacreditável, tal. Todo mundo pensando o Brasil. É algo que no século XXI, raramente eu acompanhei muito pouca coisa de pensar o Brasil. Muitas vezes não tem sequer um plano, quanto mais um projeto, que é uma coisa mais ampla. Deputado, é isso. Onde que nós vamos? Eu sei que a pergunta é fácil, a resposta é complexa, mas se entre 30 a 80 no mundo ocidental, no século XX, o Brasil foi o país que mais cresceu. Nós acabamos perdendo o caminho. Como fazer para a gente encontrar outra vez o caminho do crescimento econômico, do fortalecimento das instituições e daquela ideia, deputado, que eu sabia que a minha vida era melhor do que a do meu pai e a do meu filho seria melhor que a minha. Como faz para retornar o bom caminho? Olha, por incrível que pareça, Marco, eu acho que agora nós temos uma oportunidade. Agora, quando eu digo agora, eu não me refiro, evidentemente, por óbvio, ao atual governo, mas eu digo nesse momento do mundo, e devido, inclusive, à pandemia, eu acho que aquilo que talvez parecesse impossível,
agora talvez seja difícil, mas não impossível. O que é isso? É pensar um outro projeto para o Brasil. Por quê? Porque a pandemia obrigou a gente a repensar a vida da gente, né? A pensar a forma de trabalho, as reuniões, a forma de comunicação. A vida da gente foi obrigada a mudar. E eu não acho que com a superação da pandemia, quando a superarmos, se Deus quiser, em breve, e o presidente parar de atrapalhar, permitindo que as pessoas se vacinem, eu não acho que a gente vai voltar exatamente ao que era. Então, nesse momento em que o mundo está se repensando, em que a relação do mundo com a natureza está sendo repensada, eu acho que o Brasil pode aproveitar esse momento para se tornar uma potência do futuro. Isso significa ter uma outra relação com o meio ambiente. O mundo inteiro está pensando num Green New Deal. Os Estados Unidos estão discutindo isso, a Europa está discutindo isso, tem projeto na Inglaterra, tem projeto na Alemanha, tem projeto na França, tem projeto nos Estados Unidos. O que significa isso? É uma retomada da economia usando o meio ambiente como uma alavanca dessa retomada, criando uma nova relação com o meio ambiente. Não é deixar de explorar o meio ambiente, é usar o meio ambiente, mas de uma forma inteligente, que não o destrua. Isso significa reposicionar a indústria brasileira. A indústria brasileira, que já teve cerca de 30%, já representou cerca de 30% do nosso PIB, desmoronou. A participação hoje no PIB é cerca de 1/3 disso. Então, o Brasil se desindustrializou. É preciso reindustrializar o Brasil. Como? Uma indústria moderna. Que indústria moderna é essa? Intensiva em tecnologia, que aposte na biotecnologia, que explore esse potencial que o Brasil tem, que é de uma natureza em que 1/4 da biodiversidade do planeta está no Brasil, para apostar, por exemplo, em soluções para a indústria farmacêutica que passem pelas nossas plantas. Eu não sei se você sabia, Marco, outro dia eu tive acesso a esse número. O país do mundo que mais registra novas plantas descobertas, é o Brasil. Todo ano são cerca de 200 plantas a mais descobertas, que a gente nem sabia que existiam e que existem. Então, esse potencial do Brasil para apostar numa reindustrialização que aproveite o potencial ambiental do Brasil e reposicione o Brasil como um país de vanguarda, eu acho que é uma grande possibilidade. Isso significa o quê? Significa, por exemplo, em vez da gente continuar importando, para dar um exemplo numa outra área que não é a indústria farmacêutica, em vez da gente continuar importando tecnologia para energia solar e eólica, a gente produzir essa tecnologia. A gente aqui no Brasil não produz as turbinas dessas hélices que a gente vê se espalharem pelo Brasil. Elas são todas importadas. A gente produz a haste, o poste e, em parte, as hélices, mas não a turbina. E é ali que está a tecnologia, ali que está o alto valor agregado. A gente não produz o filme, que agora não é nem mais a placa solar, embora a placa solar ainda exista, mas a tecnologia está caminhando para um filme que aproveita, que recolhe, que transforma em energia solar. A gente tinha que estar produzindo isso. Essa é a economia do futuro. Aí a gente tem um presidente da República que está dizendo assim, não, a gente tem que estimular o garimpo na Amazônia. Quer dizer, é uma visão do século XVIII, né, do século XX. O presidente da República está com a cabeça no século XVIII. A gente tem que botar a cabeça do Brasil no século XXI. Tem dinheiro para fazer isso. Tem potencial de investimento estrangeiro e nacional para isso. Nós temos grandes empresas e grandes empresários que têm condições de fazer isso. Agora, para isso funcionar, o Estado tem que cumprir o seu papel. Qual é o papel do Estado? É juntar iniciativa privada e academia para formar o que é chamado de tripla hélice. Mercado, né? Dinheiro, capital, indústria, de um lado. De outro lado, a academia, a universidade, a pesquisa, a ciência e tecnologia, e do outro lado, o Estado organizando isso. Isso já foi feito no Brasil em alguma medida. O que é a Embraer? Por que a Embraer virou o que virou? Porque juntou essas três coisas. Você tinha o ITA, você tinha dinheiro privado que estava interessado nisso, e você tinha o Estado participando. A gente poderia dar outros exemplos. Nós fomos pioneiros em perfuração em busca de petróleo em alta profundidade com sempre da Petrobras. Então, a gente tem condições de fazer isso. O Brasil exporta cérebro. A gente exporta pesquisador para o mundo inteiro. Se a gente organizar essa tripla hélice, o tríplice hélice, com essas três partes, em torno da ciência, tecnologia e inovação e da pesquisa,
para criar um modelo econômico que se desenvolva sem destruir o meio ambiente, ao contrário, aproveitando o seu potencial, o Brasil pode ser, de fato, uma potência ambiental que lidere o mundo. E o mundo todo vai caminhar para isso, Marco, porque é uma emergência. Se não fizermos isso, não é que o planeta acaba, o planeta vai continuar, mas nós, como espécie, vamos desaparecer. Isso é uma obrigação. A gente tem tudo para fazer. Isso é que é um pouco desesperador no Brasil. Você vê que a gente tem todas as condições de ocupar esse lugar, mas por falta de liderança séria, consequente e responsável, a gente não consegue. Temos que mudar isso. Valeu, deputado Alessandro Molon, do PSB Rio de Janeiro. Agradeço muito você ter aceito o convite. O diálogo foi muito interessante. Certamente, quem acompanha o nosso canal com aquele objetivo sempre de qualificar a reflexão sobre o Brasil, a sua entrevista que apresentou dados extremamente importantes, e vamos esperar que em 2021 a gente comece a realizar esse caminho, dar os primeiros passos, tanto no enfrentamento da pandemia, como nas questões econômicas, sociais, na questão dos direitos humanos, que é um tema, eu sei, também muito caro ao deputado, né? Que a gente consiga enfrentar e construir alternativas democráticas, bem no plural, né? Para que o nosso país possa reencontrar o caminho do crescimento econômico, do fortalecimento das instituições e sair desse baixo astral terrível que nós estamos vivendo. É verdade. Tomara que aconteça isso, se Deus quiser vai acontecer. Eu estou à disposição para estar ao seu lado, ao lado de quem estiver nessa mesma luta, para a gente construir essas saídas para o Brasil, né? E eu acho que a pluralidade, o plural que você usou corretamente, é um valor importante da democracia, né? A gente reconhecer que as diferenças, elas são uma riqueza e não um problema, né? Quem vê diferença como problema não está preparado para a vida democrática, né? A democracia, o belo da democracia é isso, a gente ter diferenças e conseguir conviver com elas, dialogar sobre elas e aprender com quem pensa diferente. Porque quem pensa igual a gente, às vezes, não repara os erros que a gente está cometendo. Quem pensa diferente é capaz de apontá-los. Legal, deputado. Muito obrigado, então, pela entrevista aí. Muito obrigado, Marco. Tá. Um grande abraço.